Olá, bom dia, alunos! Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar mais uma semana, né? Com as nossas videoaulas. Iniciamos hoje o mês de junho, o mês 6, então hoje é o dia 1/6 de 2020, tá bom? Vamos ter mais uma semana bem produtiva, tá certo? Então vamos lá? Vamos iniciar hoje com matemática. Matemática, nós temos a página 76 da apostila do primeiro bimestre para nós encerrarmos, tá bom? Aí provavelmente a próxima aula nós já iniciamos com a apostila do segundo bimestre, tá certo? Então vamos lá? Página 76, apostila do primeiro semestre, do primeiro bimestre. Nós vamos para a parte do lembrando, tá? Então, como a professora já disse, né, esse conteúdo do lembrando, a professora gosta de estar fazendo junto com vocês, tá? Então, vocês têm que acompanhar aí na apostila e ir respondendo. Depois, qualquer dúvida, pode perguntar para a professora, tá certo? Vamos relembrar algumas coisas que aprendemos neste caderno, nessa apostila de matemática, né? Estudamos o sistema de numeração decimal, as ordens de um número natural e o valor posicional de cada algarismo. Lembra? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, né? Nós ainda fizemos essa parte na sala de aula. Também relembramos como comparar números naturais, o maior que, o símbolo, e o menor que. Lembram? Então vamos lá? Vimos que o símbolo significa maior que e o símbolo significa menor que. Então, vocês vão completar com maior que e menor que. Retomamos e aprendemos um pouco mais sobre os sólidos geométricos, também na sala de aula. Vimos os corpos redondos e os poliedros. Identificamos os elementos de um poliedro: faces, arestas e vértices. Lembram que nós vimos também na sala de aula? A operação adição é utilizada quando queremos juntar dois ou mais valores ou acrescentar uma quantidade a outra. Utilizamos a operação subtração quando temos situações que envolvam a ideia de diminuir, comparar ou completar. A adição e a subtração são duas operações inversas e podem ser utilizadas para verificar se o resultado de uma operação está correto. A esta verificação damos o nome de prova real. A medida de comprimento mais usada é o metro, também chamada unidade fundamental de medida de comprimento. As medidas maiores do que o metro são chamadas múltiplos do metro: quilômetro, hectômetro e decâmetro. As menores do que o metro são chamadas submúltiplos do metro: quilômetro, hectômetro, decâmetro. As menores do que o metro são chamadas submúltiplos do metro: decímetro, centímetro e milímetro. Tá? Então, decímetro, centímetro e milímetro são os submúltiplos. Perímetro é a medida do comprimento do contorno de uma figura geométrica, ou seja, é a soma de todos os lados. Área, que nós ainda vamos estudar, é a medida da superfície de uma figura plana em certa unidade. Ok? Então, nós terminamos a página 76 e a apostila do primeiro bimestre de matemática. A professora vai estar encaminhando, vocês vão completar, tá bom? Depois vão tirar uma foto e encaminhar para a professora.
A professora vai estar encaminhando uma folha pelo WhatsApp, como sempre. Os alunos que têm impressora, imprimam, façam na folhinha e guardem a folhinha no envelope, para o caderno não ficar com muitas folhas coladas. Os alunos que não têm impressora, copiem no caderno de matemática e façam, tá bom? Então eu vou ler e vou explicar. Determine a soma das populações das 4 maiores capitais brasileiras. Então vocês têm lá o nome da cidade e a população dessa cidade. São Paulo, 11.037.593 pessoas. Rio de Janeiro, 6.186.710 pessoas. Salvador, 2.998.056 pessoas. Belo Horizonte, 2.452.617. Lembrando que São Paulo é a capital de São Paulo, né? Rio de Janeiro é a capital do estado do Rio de Janeiro. Salvador é a capital do estado da Bahia e Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais. Então são 4 capitais, 4 cidades e a população de cada uma. Tá certo? Aí o que vocês vão ter que fazer? Calcular a população de todas essas cidades. Para vocês calcularem o número de pessoas, a população dessas 4 cidades, o que vocês vão ter que fazer? Somar. Então, vão somar a população de cada cidade para chegar no total, ok? Tudo bem? Então tá. O professor Zenão, ao receber seu salário, ele pagou R$ 525 de aluguel, R$ 430 de alimentação e R$ 316 de gastos gerais. Então, o professor Zenão trabalhou o mês inteiro e recebeu o seu salário. Quando ele recebeu o salário dele, ele foi pagar suas contas. Então, ele pagou o aluguel, ele pagou a alimentação, que é o mercado, e ele teve mais R$ 316 de gastos. O que vocês vão ter que fazer primeiro? Somar tudo o que o professor Zenão está gastando ou pagando com seu salário. Os R$ 525 de aluguel, mais os R$ 430 de alimentação e mais os 316 de gastos gerais. Que ele tem uma farmácia, comprar um sapato, né? Pagar uma conta de água, uma conta de luz, tá? Então vocês vão somar. Só que ele ainda sobraram para ele R$ 267. Ele recebeu o salário, pagou tudo isso, só que ele ainda ficou com R$ 267. Quanto que o Zenão recebeu do salário? O que tem que fazer? O que está faltando fazer? O resultado de tudo que ele pagou e gastou com o salário dele, mais o que sobrou para ele. O total vai ser o salário que ele recebeu. Então, são 2 operações, 2 adições, ok? Observe a tabela abaixo e responda. Aqui vocês têm novamente a cidade e a população. São Paulo, 11.037.593. Rio de Janeiro, 6.186.710. Salvador, 2.999.056. E Belo Horizonte, 2.452.617. Aí vem 3 perguntinhas relacionadas a esta tabela. Quantos habitantes Salvador tem a mais que Belo Horizonte? Vocês vão achar a diferença entre o número de habitantes de Salvador e Belo Horizonte. Como que eu acho a diferença? Subtraindo, o número maior em cima e o número menor embaixo, ok? Então, vocês vão pegar o número da população de Salvador menos a população de Belo Horizonte. Vocês vão saber quantos habitantes tem a mais em Salvador, tá? Quantos habitantes São Paulo tem a mais que Rio de Janeiro? A mesma coisa. Vocês vão pegar o número da população de São Paulo menos a população do Rio de Janeiro e vão ficar sabendo quantos habitantes São Paulo tem a mais que Rio de Janeiro. Tudo bem?
Qual a diferença, mais uma vez achar a diferença, subtração, em número de habitantes entre a cidade mais populosa? Qual é a cidade mais populosa? São Paulo. E a menos populosa? Belo Horizonte. Vocês vão ter que achar a diferença dessas cidades. Ó, qual a diferença em número de habitantes entre a cidade mais populosa e menos populosa das apresentadas na tabela, tá? Vamos ter que subtrair. Da mais populosa e menos populosa, vocês vão saber a diferença de habitantes entre uma cidade e a outra. Tudo bem? Tá? Depois que vocês fizerem, tire a foto e encaminhe para a professora, ok? Então essa é a aula de matemática de vocês hoje, página 76, apostila, e a folhinha que a professora vai estar encaminhando para vocês fazerem, ok? Até a próxima aula. Um beijo!